magnífico reitor da Universidade de Madeira, Sr. Representante da República para a Região Autónoma de Madeira, Excelência, Sr. Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma de Madeira, Excelência, Sr. Presidente do Governo Regional de Madeira, Excelência, Excelentíssimo Srs. Secretários Regionais, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Funchal, Excelentíssimo Presidente do Conselho Geral, Excelentíssimo Sr. Presidente da Direção da Associação Académica, mais autoridades académicas, civis e religiosas e militares, excelentíssimos e excelentíssimas funcionários e funcionárias, alunos e alunos, caros colegas e caras colegas. Minhas senhoras e meus senhores, a agrodiversidade é um conceito cunhado por Dolittle em 1984 e não é um mero sinónimo de agrobiodiversidade, conforme utilizada na Convenção da Diversidade Biológica de 1992. A agrodiversidade espelha a complexidade das interações que se estabelecem nos sistemas de produção de alimento entre os vários elementos do agrossistema e o agricultor, sendo constituída por 4 componentes. A diversidade biofísica, que inclui os agrossistemas e as suas interações abióticas, também designado de terroir. A diversidade agronómica, que inclui a diversidade das culturas, espécies agrícolas, suas raças ou variedades. A diversidade biológica ou agrobiodiversidade, que inclui a diversidade de outras espécies não produtivas presentes no agrossistema e as interações que estabelecem entre si com as culturas ou com o agricultor. E, finalmente, a diversidade etnográfica, constituída pelo conjunto de conhecimentos, práticas e tradições associados à agricultura e às culturas agrícolas, a diversidade organizacional e de maneio conforme a definição de Brookfield e de Stocking, mas extensível às tradições gastronómicas e etnográficas. Portanto, esta diversidade etnográfica faz parte da identidade e vivência das comunidades rurais. Em suma, a agrodiversidade é um edifício complexo, dinâmico, específico de determinado território, património material e imaterial criado pelos agricultores, que deve ser preservado e alvo de investigação e inovação por parte da academia. A agrodiversidade tem também uma natureza efêmera, conforme podemos constatar no nosso dia-a-dia nesta época de globalização. A sua existência depende dos agricultores e encontra-se ameaçada por diversos fatores e tendências de desenvolvimento recente das sociedades, incluindo as alterações globais e, em particular, as climáticas. No entanto, a sobrevivência da humanidade está intimamente ligada a esta agrodiversidade, a qual inclui 7.000 espécies domesticadas, segundo Koschwab e Hammer, cultivadas para produzir alimento e que são o garante da nossa segurança alimentar. A agrodiversidade que está na origem da maioria dos nossos rituais sociais e religiosos e de bens e materiais que utilizamos no nosso dia-a-dia. Doravante irei utilizar o termo diversidade para referir cada uma das componentes da agrodiversidade e este último para referir em senso lato às componentes da agrodiversidade. O conhecimento atual da agrodiversidade resultou do contributo de inúmeros estudiosos, nomeadamente biólogos, agrónomos, linguistas, geógrafos e etnógrafos. No entanto, os fundamentos científicos do conhecimento sobre esta temática resultaram dos trabalhos de pioneiros e de alguns investigadores, aos quais me irei referir de seguida. Charles Darwin, na origem das espécies, descreveu a presença de caracteres ancestrais na descendência do cruzamento entre raças de espécies domesticadas, o que levou a pressupor que estas últimas teriam surgido de parentes silvestres através da seleção humana. Adolphe Candolle compreendeu que as espécies vegetais têm uma distribuição fitogeográfica específica e propôs pela primeira vez uma origem para as espécies cultivadas, tentando situá-las geograficamente. O autor demonstrou que, entre outros, a origem americana do milho, tendo realçado a existência de inúmeras raças e variedades nas plantas cultivadas. Nicolau Vavilov descobriu os centros de origem da agrodiversidade. Este cientista realizou missões científicas aos 5 continentes e, em resultado dos conhecimentos adquiridos, propôs a lei das séries homólogas em variação e a teoria dos centros de origem das espécies cultivadas. A lei das séries homólogas permite predizer a existência de caracteres específicos e a sua gradação, o que torna possível compreender a transição evolutiva entre os ancestrais silvestres e as espécies cultivadas e o aparecimento da diversidade agronómica, assim como nos permite compreender a existência de uma componente interespecífica desta variedade constituída por raças e variedades das espécies agrícolas. De acordo com a lei
Ela e alguns dos conhecimentos atuais, podemos explicar como surgiram as duas componentes da agrodiversidade agronómica. A primeira, através de processos naturais, por exemplo, a hibridação ou cruzamento entre dois ou mais ancestrais da mesma espécie, com posterior manutenção e seleção do híbrido pelos primeiros agricultores. A segunda é em relação à adaptação às condições locais através da ação das diversidades biofísica ou biológica ou ainda às decisões e seleção realizadas pelos agricultores, exemplo da ação da agrodiversidade etnográfica. A teoria dos centros de origem pressupõe que as atuais espécies agrícolas provenham de 8 centros de origem primários, os quais se caracterizam pela grande diversidade biológica e pela presença de um grande número de ancestrais e parentes silvestres das primeiras, e permitiu estabelecer a origem da domesticação e geografia das espécies cultivadas. A origem da agrodiversidade remonta a 14 mil anos, com o aparecimento e a domesticação do arroz no Vale do Rio Amarelo, China e o início da agricultura. Várias civilizações contribuíram para a difusão e multiplicação da agrodiversidade a partir dos seus centros de origem. No entanto, os portugueses foram os primeiros a estabelecerem o processo de transferência de recursos genéticos à escala mundial, dando origem à globalização da agrodiversidade, nomeadamente das culturas e suas espécies. Pelo que podemos considerar que os portugueses foram responsáveis, entre outros, pela criação de várias culturas mundiais, como a das especiarias, ou transferi-las e cultivá-las fora das Molucas, ou do café, ou subtraírem sementes de café arábica ao controle dos sultanatos da Península Arábica e estabelecerem a cultura no Brasil. Portugal, antes do descobrimento, estava relativamente avançado na experimentação agrícola, tendo herdado os conhecimentos e desenvolvimentos tecnológicos dos árabes durante o domínio destes. Assim eram conhecidas e cultivavam-se no território português culturas agrícolas originárias dos centros de domesticação do Mediterrâneo, no Médio Oriente e na Ásia Central, incluindo, entre outras espécies temperadas como o trigo, rabaças, alface, videira, macieira ou castanheiro, e subtropicais como a cana-sacarina, a bananeira e o boinha. Com os descobrimentos, os portugueses foram responsáveis primeiro pela introdução desta agrodiversidade agronómica na Madeira e depois pela posterior difusão nos novos territórios e possessões. Crosby, na sua obra As Ilhas Afortunadas, o Imperialismo Ecológico e a Expansão Biológica da Europa, classifica o esforço do povoamento da Madeira como a primeira experiência bem-sucedida de globalização baseada na introdução de espécies então conhecidas na Europa, substituindo os ecossistemas naturais por outros, os agrossistemas que garantem a produção de alimento e bens necessários à fixação das populações e ao desenvolvimento económico. Numa fase posterior, na Madeira foram introduzidas a agrodiversidade originária do Centro de Domesticação Subsaariano, Centro de Origem Secundário, em conjunto com guanches e escravos. Estas espécies incluíram, entre outras, o feijão frado e a pedra, e feijão-pedra, sorgo, abóboras, inhã, banana-pão, tâmara, semada e, provavelmente, o arroz. Dos centros de domesticação indiano e indo-malaio e chinês e indo-chinês foram introduzidas, entre outras, a canela, a árvore, pimenta, a banana, o gengibre, a noz moscada, a manga e os citrídeos. E, finalmente, os centros de domesticação americanos. Foram introduzidas, entre outras, a batata doce, o feijão, milho, pimenta, a noneira, o abacateiro, a paeira e maracujá. Russell, na sua obra O Império Português, assinala a importância das ilhas atlânticas num intenso intercâmbio da agrodiversidade em destaque de Portugal, particularizando o papel de Cabo Verde. E nos intercâmbios entre África, Brasil e Índia, este intercâmbio foi realizado de forma premeditada, por ordem e decreto real, que ordenou a transferência de culturas sob a forma de plantas, estacas ou sementes, ou de modo casual, como carregamento dos navios para o alimento das tripulações, ou acompanhamento dos escravos que levavam as espécies que utilizavam de forma comum como alimento de medicina ou para fins religiosos. O papel da Madeira não aparece referido por Russell Wood, mas são conhecidas as ligações rituais entre a Madeira e Cabo Verde e desta com o Brasil e Canárias. A Madeira foi comprovadamente um local de aclimatação e experimentação de culturas e, por isso, a sua importância no processo de transferência da agrodiversidade carece ser estudado. Até porque a Madeira albergou ainda uma agrodiversidade significativa documentada por algumas poucas fontes bibliográficas e por ocorrência em campo.
A enorme agrodiversidade acumulada na Madeira aparece muitas das vezes mascarada pelos grandes ciclos económicos das culturas nobres, que são adotadas por Coreia, para a cana-sacarina, a videira e a bananeira. Contribui também para esta situação a ausência de fontes documentais atualizadas, contendo informação precisa e detalhada sobre os recursos genéticos introduzidos e utilizados e as relações sociais anacrónicas no meio rural, a economia, que impediram os agricultores de desenvolver a identidade das suas variedades. A falta de sistematização precisa e objetiva da informação histórica sobre a agrodiversidade e a sua utilização é uma das maiores dificuldades com que nos confrontamos no estudo desta temática. No entanto, em relação ao trabalho de Gaspar Frutuoso, Lowey, em 1868, documenta um aumento assinalável da agrodiversidade agronómica na Madeira, fazendo referência a 108 espécies com uso agrícola e frutícola. O nosso inventário da agrodiversidade contabiliza a ocorrência de 310 espécies domesticadas na Madeira. Muitas destas espécies têm atualmente uma presença esporádica e a maioria nunca foi explorada economicamente na região. Outras ainda ocorrem de forma espontânea, sendo a sua natureza, enquanto espécies domesticadas e cultivadas noutras regiões do globo, desconhecida da maioria dos madeirenses. O levantamento da agrodiversidade para o Conselho de Santa Cruz permitiu estabelecer a hipotética cronologia da introdução de 78 espécies, das quais pelo menos 43 terão sido cultivadas de forma regular. A evolução da agrodiversidade na Madeira começou após o desenvolvimento com a criação da diversidade biofísica. Esta diversidade conheceu duas fases na sua evolução. Na primeira, assistiu-se ao seu aumento, o que permitiu a territorialização do arquipélago, e na segunda, ao seu rápido abandono e destruição. Os primeiros ecossistemas terão sido criados nos leitos ou margens das ribeiras e, posteriormente, em locais mais elevados. No norte da ilha ainda pode ser observado pois não estruturados em terraços que acompanham o declive e o relevo do terreno, sendo solo agrícola estabilizado por madeiros ou barreiras de material de escala. Estes pois revelam que os primeiros agrossistemas não eram permanentes e apresentavam muitas similaridades com os agrossistemas temporários das regiões tropicais. O agrossistema permanente da Madeira é o poio de paredes muralhadas de pedra basal que é abastecido por um intricado sistema de levadas. Alberto Vieira realça a importância dos poios, considerando que estes constituem a matriz da vivência e estão na base da identidade dos madeirenses. Ambos os agrossistemas, temporários e permanentes, tornaram possível uma utilização eficaz e intensiva do território, criando uma área agrícola que atingiu no seu apogeu de 30 mil hectares. Isto num território exíguo e montanhoso que condiciona a existência de grandes superfícies agrícolas com aptidão agrícola. Desde o início do século XX, a área agrícola da Madeira diminuiu de 20 mil hectares para 7.484 em 2017. Esta tendência representou a perda de 62,5% da diversidade biofísica e o abandono ou destruição de um número estimado de 30.074 pois, no mínimo, e do seu solo agrícola. Portanto, recordando Vieira, questionamos se os madeirenses estão a renunciar à sua identidade. Estes processos foram analisados no caso particular da área de freguesia de Gala, onde o levantamento em loco das áreas agrícolas históricas e atuais permitiu estimar que 6% da área inicial foi urbanizada e 22% abandonada nos últimos 50 anos. O abandono dos pois não significa incondicionalmente a regeneração da vegetação nativa, como se comprova pela situação atual das áreas agrícolas abandonadas da costa sul da Madeira ou do Porto Santo. O abandono dos pois, para além dos problemas de ordenamento e segurança do território que coloca, pode significar também a perda total da produtividade do ecossistema, com produções de biomassa primária e negativas e a desertificação das áreas abandonadas. A caracterização da agrodiversidade de Santa Cruz demonstrou que na Madeira a orografia acidentada e a existência de múltiplas camadas que se sobrepõem de forma variável no território quando associadas a um gradiente altitudinal acentuado faz com que os agrossistemas estejam submetidos a condições agroecológicas distintas. O modelo de unidades agroecológicas por nós proposto para contabilizar a diversidade biofísica determinou a existência de 100 unidades agroecológicas no território deste concelho.
as quais tiveram anteriormente um uso agrícola intensivo e onde as condições eram suficientemente distintas para terem permitido o aparecimento e evolução de variedades locais nas culturas agrícolas. Atualmente, muitas delas têm uma ocupação e um uso agrícola heterogéneo bastante reduzido. Os solos agrícolas são um produto secular do trabalho dos agricultores, que resultou num potencial produtivo que permitiu a fixação das populações, garantiu a sua segurança alimentar e deu origem à multiplicação da agrodiversidade. O abandono de um povo representa a perda desse potencial e a diminuição da agrodiversidade em geral, e uma perda irreparável do conhecimento e biorrecursos em particular. A função destes agrosistemas varia segundo as culturas praticadas, mas é a interação entre o solo, o ambiente e os elementos biológicos do agrossistema que dão dimensão à diversidade biofísica. Atualmente, ainda pouco conhecemos sobre o papel destas interações e o seu impacto na diversidade agronómica, na qualidade das produções locais. Na agricultura tradicional madeirense era mantido um equilíbrio com a natureza, isto é, pela presença de espécies nativas nos agrossistemas, como sejam a norça, o aipo da serra e inúmeras aromáticas, mantidas para uso esporádico ou para promover interações benéficas com as culturas. Situação confirmada na caracterização da diversidade agronómica dos agrossistemas, onde espécies nativas desempenham funções importantes como fixadores de azoto, atratores de polinizadores ou indicadores do equilíbrio do agrosistema, contribuindo para a produtividade das culturas e promovendo matrizes complexas de qualidade nas produções das variedades locais. Neste contexto, o microbiota dos solos agrícolas da Madeira é rico e complexo e desempenha um papel particular no terroir e na promoção da produtividade ou da resistência e tolerância das variedades locais a fatores abióticos, estresses ou bióticos, pragas. Por sua vez, a diversidade agronómica, para além das espécies agrícolas, é constituída por variedades locais, cujo número depende da variabilidade das condições agroecológicas, já referido, e da riqueza da diversidade etnográfica. A riqueza da diversidade etnográfica de uma região pode ser avaliada pelo número destas variedades. A riqueza da diversidade agronómica de uma região pode ser avaliada pelo número destas variedades que são mantidas ativamente em cultivo pela lavoura, dando origem a produções e produtos locais no mercado. Importa, por isso, perceber o que é uma variedade local. Esta pode ser constituída por uma forma cultivada ou população em campo, ou por um conjunto de formas cultivadas com distribuição geográfica restrita, sendo características de uma localidade ou comunidade. Estas variedades distinguem-se pela presença e variação das características botânicas ou agronómicas ou de qualidades que as distinguem de outras variedades e são mantidas pelos agricultores há várias gerações, produzidas a partir de material de propagação, sementes, tubérculos ou estacas de origem local. Por fim, estas variedades têm boa adaptação às condições agroecológicas locais e possuem valor histórico, etnográfico ou cultural e um uso agronómico ou económico distintivos. A diversidade agronómica da Madeira é rica, não só pelo número de espécies agrícolas introduzidas na região, mas também pelas variedades que resultaram da adaptação secular das culturas à diversidade biofísica. Esta adaptação e o conhecimento profundo do material de propagação deu origem ao elevado número de designações vernáculas ou vulgares utilizadas pelos agricultores para distinguir as suas qualidades. No entanto, importa ressalvar que nem toda a designação vulgar é um sinónimo de uma variedade local, dado que a designação vulgar pode ser utilizada para denominar diferentes variedades. A diversidade agronómica evoluiu ao longo da história agrícola da Madeira, conhecendo duas fases distintas. Na primeira fase ocorreu um aumento de espécies e culturas praticadas, com o aparecimento de um grande número de variedades locais. Durante esta fase, a cultura era praticada no número de unidades agroecológicas representativo da diversidade biofísica. E a produção das variedades locais era ativamente utilizada na gastronomia e na confecção de produtos locais. Na segunda fase, ocorreu uma rápida redução da diversidade biofísica do número de culturas praticadas e o desaparecimento dos campos destas variedades devido à destruição dos sistemas de produção de material de propagação, abandono dos campos e substituição da produção agrícola local na gastronomia e confecção de produtos locais por produtos exóticos. Um exemplo representativo que ilustra esta evolução é dado pelo trigo, cultura que foi praticada em todos os concelhos da região, ocupando uma ampla distribuição geográfica e diversidade biofísica. Particularidade determinada pela sua importância, dado que ocupa um lugar particular na alimentação dos madeirenses,
e tinha funções sociais, religiosas e etnográficas, assim como um valor económico não negligenciável, chegando a produção a atingir 4.500 toneladas ano. Na primeira fase da evolução, os recursos genéticos do trigo foram sendo introduzidos repetidas vezes a partir de diferentes origens geográficas, como se pode ver no mapa. Silva e Menezes e Pereira descreveram 30 variedades tradicionais cultivadas na região, identificando-as pelos nomes primários. Em 1996, o Isoplex procedeu à recolha e caracterização da diversidade agronómica do trigo, detectando 12 variedades botânicas e 44 variedades locais em 123 populações. Em comparação com Pereira, foi detectada uma maior diversidade interespecífica com a identificação de variedades locais anteriormente não referenciadas. Este estudo demonstrou a importância das diversidades biofísica e etnográfica na evolução da diversidade agronómica e, para além disso, que os nomes vernáculos apenas podem ser utilizados como referência na análise da diversidade agronómica, mas não na identificação a priori das variedades locais. Entretanto, a produção de trigo decresceu de 2.362 toneladas ano em 1980 para 45 em 2017 e a maioria das variedades locais de trigo encontram-se atualmente extintas no terreno. A rápida perda da agrodiversidade é o resultado do impacto das alterações globais sobre a agricultura da madeira. Os maiores desafios à agrodiversidade são colocados pela globalização, alterações socioeconómicas e alterações climáticas. As consequências destes desafios para a agrodiversidade dependem da forma como a sociedade se posiciona ou posicionará para encontrar e desenvolver soluções para estes desafios, e poderão ser positivas ou negativas para a produção de alimentos, segurança alimentar e sustentabilidade da região. A globalização tem impacto negativo na agrodiversidade mantida pelas regiões. Os portugueses, enquanto nação, estão associados ao centro de domesticação mediterrâneo. Os seus hábitos alimentares são definidos pelas espécies agrícolas e alimentos com origem produzidos neste centro de domesticação, por isso falamos de dieta mediterrânica. A madeira contribuiu para a evolução de uma dieta alimentar atlântica, que está associada aos produtos alimentares produzidos a partir da agrodiversidade que evoluiu na região, onde as culturas com origem mediterrânea foram enriquecidas por elementos introduzidos dos centros de domesticação africano, indiano e americano. Nos últimos 50 anos tem-se assistido a uma massiva substituição de culturas e produções de alimentos locais. De acordo com o CORE e com autores, 69% das culturas ou recursos genéticos produzidos nos centros da agrodiversidade e nas regiões têm origem exótica ou forasteira, enquanto que 69% dos produtos alimentares consumidos ou utilizados na fileira alimentar também têm origem fora dos centros da agrodiversidade a que pertence a região. Esta tendência global tem afetado severamente a madeira, provocando a extinção da diversidade biofísica e agronómica, com o desaparecimento de culturas, espécies domesticadas e variedades locais e a destruição das produções locais. Neste contexto, pergunta-se que dieta atlântica estamos a promover, publicitando benefícios que não podem ser garantidos. Estamos a promover dietas com alimentos que não são de origem, nem locais, e por isso não têm nem a rastreabilidade, nem a frescura e qualidade, nem a matriz e componentes biofuncionais que as variedades locais carregam e que as tornaram reconhecidas pela ação benéfica para a saúde e bem-estar das populações. Meyer e coautores explicam o processo de substituição de espécies cultivadas e as suas produções. Assim, das 7.000 espécies domesticadas pelo homem, apenas 2.500 permaneceram nos agrossistemas sendo cultivadas de forma regular. Desde o aparecimento da agricultura moderna, este número reduziu-se para entre 150 a 200 espécies que são cultivadas e contribuem com pelo menos 5% das calorias da ração diária da dieta das populações no local de cultivo. No entanto, apenas 12 espécies cultivadas constituem 85% da base alimentar do homem nos tempos modernos. E, finalmente, 3 espécies, arroz, milho e trigo, contribuem com cerca de 60% das proteínas e calorias de origem vegetal consumida pelo homem. Na Madeira, apenas 19 culturas e as suas espécies representavam uma população economicamente significativa. Uma produção economicamente significativa em 2013, tendo este número observado uma redução para 13 em 2017. De acordo com os dados estatísticos existentes, entre 1976 e 2013, a redução sumária destas culturas a produção sumária destas culturas diminuiu 37%.
Os dados não nos permitem determinar o contributo da produção agrícola para a ração diária da dieta dos madeirenses. Apesar disso, podemos considerar com segurança que o contributo desta produção para a balança alimentar da região será igual ou bastante inferior a 31% dos registados por Corre para as outras regiões. A nossa ilação baseia-se na ausência total de uma diferenciação positiva para a maioria das produções locais no mercado e o contínuo declínio da produção agrícola. Essa ausência de diferenciação faz com que facilmente o mercado dite a substituição de uma cultura e espécies domesticadas do cultivo de uma variedade local por uma exótica. A tendência global de substituição de culturas e espécies domesticadas tem evitado o desaparecimento ou a adulteração das comidas étnicas ou tradicionais e reduzido a diversidade da dieta alimentar, substituída por alimentos calóricos e energéticos com baixa qualidade nutricional. Neste contexto, questiona-se a ausência de medidas de discriminação positiva das produções baseadas na agrodiversidade local, assim como o alinhamento social dos setores regionais do turismo e agroalimentar em relação à sua responsabilidade em apoiar a agricultura, valorizando as produções locais e discriminando positivamente aquelas que utilizam variedades locais. Um segundo desafio à agrodiversidade tem origem nas alterações socioeconómicas. Alterações que estão relacionadas com as migrações e destruturação das comunidades rurais. Esta tendência afeta sobretudo a diversidade demográfica, transmissão de saber e tem impacto na diversidade agronómica. Os choques migratórios afetam a Madeira desde o século XVII e tiveram particular impacto nas comunidades rurais no século XIX e XX. Na segunda metade do século passado, o processo foi agravado com o abandono do meio rural e a deslocação das populações para os centros urbanos. Todos estes acontecimentos impediram a transferência intergeracional do saber e do saber fazer, relacionada com o uso da agrodiversidade. Em paralelo, ocorreu a desmaterialização da propriedade, posse e produção de recursos importantes para a atividade agrícola, como sejam os recursos genéticos e o material de propagação das culturas, descontinuando ou impedindo a identificação afetiva do agricultor com as suas variedades e facilitando a sua extinção ou substituição por material exótico. Estes fenómenos são agravados pela ausência de um compromisso social entre a sociedade e os agricultores. Esta falta de compromisso social envolve todos os agentes da fileira alimentar, incluindo todos nós, os consumidores. A falta de compromisso impede os agricultores de investirem nos recursos genéticos, na qualidade e valorização das produções e na criação de marcas associadas à agrodiversidade. O estereótipo social prevalecente é de que o agricultor é um indivíduo pouco culto, com baixa formação, que realiza atividades de baixa remuneração e valor social à falta de outras oportunidades. Este estigma impede a renovação geracional dos agricultores. O fenómeno afeta inclusive setores como centrais da agricultura e da economia regional, como a viticultura e a bananicultura. O terceiro desafio e último desafio à agrodiversidade é colocado pelas alterações climáticas. Num cenário em que a população mundial está em crescimento exponencial, prevendo-se que atinja 14 bilhões de indivíduos no final do século, as necessidades de alimento irão aumentar 60% em relação às atuais. No entanto, as perspectivas de aumento de produção de alimento podem estar em risco devido às alterações climáticas que irão provocar a perda da área agrícola, de agrossistemas, de produtividade das culturas e o aumento dos conflitos em torno do acesso ao alimento e à água, ameaçando as rotas de abastecimento internacionais. Brickman e Hendricks, em 2011, apontam para uma crescente insegurança alimentar causada pelas secas e perda de colheitas agrícolas que esteve na origem dos últimos grandes conflitos armados. Neste contexto, a luta ao desperdício alimentar, aliada à manutenção da capacidade e potencial produtivo baseada nos agrossistemas e agrodiversidade locais, constitui a melhor forma de garantir a nossa capacidade de resistir a futuras crises mundiais. Por isso, torna-se fundamental encontrar soluções integradas que permitam o equilíbrio do setor agrícola e a recuperação da agrodiversidade. Entretanto, as alterações climáticas já estão a afetar a região, como podem ver dos dois slides que passaram agora, com impacto nos agrossistemas e na agrodiversidade, causando perdas de produtividade e qualidade das produções agrícolas. As causas destes impactos são a redução dos recursos hídricos, o aumento das temperaturas médias com o agravamento das mínimas e máximas, o aumento das situações de stress abiótico, seca, radiação e vagas de calor, e biótico, pragas e doenças, e a perda
de adaptação das culturas às novas condições climáticas. Não é possível aqui apresentar todos os dados gerados no âmbito do projeto Casvio, financiado pelo Programa Operacional que ambiciona caracterizar e monitorizar o impacto das alterações climáticas sobre a agrodiversidade. No entanto, os dados existentes permitem-nos antever que, neste contexto da agrodiversidade, agrossistemas e variedades locais desempenharão um papel fundamental na adaptação às alterações climáticas. Por exemplo, o zonamento agroclimático e caracterização produtiva de culturas indicadoras como a macieira, bananeira, vinha, batata doce e feijão, utilizando as condições climáticas de séries históricas e as previsões para o final do século, demonstram que algumas das culturas irão perder áreas com aptidão de cultivo, outras irão aumentar a sua área, mas todas sofrerão grandes variações na sua produtividade e padrões de qualidade. O zonamento agroclimático que foi apresentado e realizado para a macieira, produção de grande tradição baseada em variedades locais e com mercado para o consumo em fresco ou processado em cidra, compotas ou conservas, demonstrou que a cultura está a sofrer uma rápida diminuição das áreas ideais de cultivo e frutificação, prevendo-se o seu provável abandono e extinção. Em simultâneo, a preservação dos recursos genéticos demonstra a presença de algumas variedades na cereja capazes de produzir em zonas de condições agroclimáticas não ideais. Esta observação e estudos de variedades locais de outras culturas, trigo, batata, feijão, batata doce, feijão e inhame, demonstra a existência de variedades locais com mecanismos e estratégias que permitem a sua adaptação a um dos maiores constrangimentos impostos pelas alterações climáticas, a falta de recursos hídricos. Pelo que podemos concluir da importância das variedades locais na manutenção da produção agrícola em cenários de agravamento das condições climáticas. Apesar do estigma existente, os agricultores são os principais guardiães da agrodiversidade sensual. Estes, na realidade, não se confinam ao papel de produtores de alimento e bens, dado que são profundos conhecedores do território e da sua aptidão agrícola para a realização de diferentes culturas. São conhecedores e capazes de utilizar e tirar partido dos ciclos ambientais e interações nos agrossistemas, determinando a sua influência na produtividade das culturas e dos ciclos de vida das plantas, utilizados para obter melhores colheitas. Os agricultores precisam de ajuda para inovar na sua atividade e nos processos que ocorrem nos agrossistemas. No entanto, essa inovação, que se ocorrerá de investigação, técnicas e processos modernos, deve ter a sensibilidade de incorporar e não eliminar a agrodiversidade local. O conhecimento adquirido por agricultores ao longo da sua atividade secular. A agricultura e a agrodiversidade regional estão numa fase de transição, tendo perdido irreparavelmente muito da sua riqueza. No entanto, ser agricultor será no futuro próximo uma das profissões mais nobres da humanidade. E se alguém questionar esta observação, recordem-se, a humanidade não irá permanecer confinada ao planeta Terra por muito tempo, e em breve partiremos para a Lua e Marte. E à semelhança do que aconteceu com o descobrimento da Madeira, também nas primeiras viagens deste novo empreendimento seguirão agricultores munidos da agrodiversidade para criar o território e garantir a segurança alimentar dos primeiros quilómetros através da criação de exoagrosistemas. E para criar essa diversidade biofísica serão utilizadas variedades melhoradas, não serão utilizadas variedades melhoradas, mas sim variedades rústicas, como as variedades andinas de Sevilha que foram mostradas, ou, quem sabe, variedades rústicas da Madeira. Muito obrigado.